Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom que dia, tarde Arthur. incrível. Bonita, não é? Também achei, estava procurando algo para colocar aqui para vocês. Eu achei ela muito bonita, né? É Bom isso aí. dia, Lu. Bom dia, Cássia. Bom dia, meus alunos. Um dia feliz para vocês. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus os abençoe. Muita vida e saúde para todos vocês, viu? Vocês, familiares, né? Mas é isso aí, que a gente sempre, né? Pense e veja quantos motivos bons a gente tem também para poder ser feliz, né? Isso é muito bom, isso dá força para a gente, né? Porque tem hora que não é muito fácil, não, né? Mas que essas questões, a observação disso tudo é muito importante. Bem, então, bom dia, Lara, Sabrina, Marcos, João Vitor, Vitória, Emanuele, Cássia, Daiane, Leandro, Melina, Glenda, Brenda, Arthur, Bia Luz. Então, sejam muito bem-vindos. O pessoal está acordando. Vamos iniciar nossa quarta-feira, né? Afinal de contas, já estamos agora na metade da semana. Enfim, um bom dia a vocês e vamos dar prosseguimento que a gente tem muito o que falar, né? Então, eu até organizei aqui, deixei o meu material de acordo com o que a gente estava vendo semana passada, para a gente dar continuidade, tá? Só lembrando vocês, vou, como sempre eu gosto de fazer, dar uma geral para a gente dar prosseguimento, tá bom? Quero chamar a atenção de vocês, fiquem à vontade para participar. Uma vez não estando fazendo pergunta, mantenha o microfone desligado só para o barulho doméstico, né? Não interferir aqui para gente. Mas participem, isso é muito bom, tá certo? Bem, gente, nós estamos, né, na nossa unidade 4, a gente está falando sobre oncologia, sobre os enigmas do câncer, né? Então, nós estamos tratando, semana passada, eu apresentei a vocês os fatores que relacionam o seu desenvolvimento do câncer, né? Condições sociais, ambientais, condições econômicas, políticas públicas. Na verdade, tudo isso porque quando a gente fala de câncer, a gente precisa de recordar até aquilo que eu tirei do próprio Instituto Nacional do Câncer, de que 10 a 20% são características próprias nossas, biológicas, genéticas, né? Mas que de 80 a 90% do câncer, ele ocorre por características ambientais, ou seja, características que eventualmente nós poderíamos até mesmo ter evitado, né? Através de hábitos saudáveis na nossa vida, alimentação adequada, evitar a ingesta de coisas que sejam nocivos e, ao mesmo tempo, a alimentação que venha a ser saudável, né? Frutas, verduras, evitar o uso do tabaco, excesso de álcool, enfim, uma série de situações que nós vimos que possam ser situações cancerígenas, né? E também é importante lembrar que é fundamental que as pessoas tenham acesso, né? Acesso à saúde, acesso a exames de diagnóstico, né? Porque a partir daí, na verdade, as pessoas têm condições de fazer um diagnóstico precoce, que para o câncer é algo muito importante, né? Como nós vimos, a observação, né? Esse foi o, o slide do qual nós finalizamos semana passada. Deixei aqui só para vocês entenderem, né? E a gente ter ele como parte de continuidade. Então, na verdade, é fundamental, porque a partir do momento que a gente tem a oportunidade do diagnóstico precoce, a gente aí tem o tratamento e a possibilidade real de cura, né? Que é o objeto de interesse quando se fala de câncer, né? Então, nós estávamos vendo semana passada justamente aqueles agentes carcinogênicos, né? Que eles intervêm, eles fazem com que, eventualmente, eles trabalham ali numa situação de normalidade no nosso corpo, mas uma vez alterados, sofrendo mutação, nós iremos perceber que nós teremos uma interferência no nosso organismo, incidindo sobre as nossas células,
promovendo a elas alteração, com aquele crescimento desenfreado, com aquela alteração morfológica e fisiológica. E ali o estabelecimento do câncer, né? Então, isso faz com que, de fato, nós tenhamos o início da formação de células alteradas e a propagação delas pelo nosso organismo, tá bom? Bem, e aí, todos os fatores de riscos dos quais nós vemos ao longo, né, dos nossos encontros trabalhando. A gente sabe que o câncer ele é mais incidente sobre indivíduos acima de 40 anos, né? Inclusive até fala ali, a maioria dos diagnósticos, às vezes a partir dos 50 a 55 anos de idade. Mas uma coisa que é muito importante recordar a vocês é que ainda assim, isso não exclui de forma alguma indivíduos mais jovens. Pelo contrário, tem sido observado, diagnosticado, inclusive em crianças, né? Hoje eu vou apresentar a vocês leucemia, e a leucemia é uma das doenças, um dos quadros dentro da oncologia que são mais diagnosticados em crianças, né? Então, quando a gente fala desses fatores de risco, não significa de forma alguma que seja exclusivo para esses indivíduos, né? Se a gente observar do ponto de vista estatístico, até que a gente consegue perceber que essas características são realmente pontuais, mas não exclui. E isso é muito importante porque nos coloca, né, a observação de pequenos sinais, pequenas manifestações que eventualmente, diante, né, da observação de pais ou responsáveis, nos faz procurar médicos e às vezes ter um diagnóstico precoce, né, até mesmo nas nossas crianças. O fato é que, de alguma forma, todos os bons hábitos à nossa saúde, a gente sabe que são fatores que nos protegem de alguma forma, né? Diminui as nossas chances de ter o diagnóstico de câncer, quer seja por agora ou quer seja por a médio e longo prazo, principalmente, né? Então, isso entra muito bem dentro de tudo que a gente já falou, que sejam fatores, né, que venham nos colocar com predisposição àqueles agentes carcinogênicos que interferem nas nossas células, tá? E aqui, falando um pouquinho do câncer de mama, nós sabemos que no Brasil nós temos cerca de 66 mil casos de câncer de mama estimados para o triênio de 2020 até 2022. Chamando a atenção de vocês que esses dados foram obtidos do INCA, tá? No site do INCA, ou seja, eles são dados reais, né, assim, de estimativa, diante de pesquisa e acompanhamento que eles fazem. Chama a atenção de vocês que este ano, ele é um ano bastante atípico, né, em função da pandemia que a gente está vivenciando. Por que que entra atipia nesse caso? Porque muito provavelmente, se a gente observar, daqui a um tempo, observar para o ano de 2020, possa ser que nós tenhamos na nossa estatística um número menor de indivíduos que foram diagnosticados com câncer. Não porque ele não existiu, mas, infelizmente, pela diminuição do diagnóstico precoce, uma vez que nós estamos limitados, né, ao nosso ambiente doméstico, muitos de nós evitando ir ao médico desde que não tenha necessidade real, né? E também pelo fato de que algumas clínicas, alguns centros de saúde públicos também não estão realizando suas atividades nesse momento, porque estão com o objetivo central do controle do Covid-19, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque, infelizmente, se a gente observar para trás e verificar o número de diagnóstico menor, infelizmente não significa que não tenha tido o câncer, mas sim uma característica do ano que tende a gerar, às vezes, um número menor de indivíduos diagnosticados. O que, inclusive, chama a atenção de vocês, que é algo preocupante, porque a partir do momento que a gente não tem um diagnóstico precoce, isso só virá, às vezes, lá à frente,
às vezes limita a possibilidade de tratamento e cura, né? Então, são dados que são importantes a gente ter uma noção. Aqui chamando, né? Porque, de fato, o carcinoma da mama é o tipo de câncer mais frequente em nós mulheres. E aproveitando aqui o corte histológico, olhem só, coloco aqui para vocês, justamente para a gente observar isso, né? Câncer de mama, ele é constituído por glândulas, né? E aqui o que nós observamos são justamente estruturas de ductos da glândula mamária. E aqui dentro, ó, células completamente atípicas, disformes, tá? Característico dentro de uma neoplasia. Aqui, para vocês terem uma ideia, é porque dentro do carcinoma de mama é relativamente, né, comum, infelizmente, a ocorrência de metástase no fígado. E aqui é um corte histológico do fígado, onde esse ambiente aqui, ó, dá até para vocês perceberem, o material mais homogêneo, com ambiente, né, com células, com núcleo bem evidente, com ambiente de citoplasma completo, corado de uma maneira mais fraca, né, que é característico do ambiente citoplasmático, mas aqui eu tenho um tecido normal. E aqui, ó, percebam vocês como até mesmo a caracterização tecidual ela se diferencia. Dá até essa sensação de que o ambiente está rasgado, né? Porque como a consistência do tecido ele é modificado em função das alterações celulares, de fato, na hora do preparo da histologia, do corte histológico, é muito comum a gente ver essa fragmentação, né? É como se a gente ali, quando a gente faz finos cortes teciduais, ambientes que apresentam textura diferente, eles realmente tendem a se fragmentar, tá? E aqui, se vocês perceberem, como que esse ambiente celular, ele fica muito mais, ambientes mais, às vezes a gente só tem ambiente de núcleo, né? A gente observa que o ambiente citoplasmático, ele até tem falha em sua coloração, tá? Muitas das vezes, olha, eu só vejo um núcleo solto, não tem a constituição celular, ou seja, células que vão apresentando alteração morfológica e principalmente, né, comprometendo a funcionalidade do órgão, tá? Característico aqui. Então, porque infelizmente, e a gente viu, sempre tenta se evitar, né, a ocorrência de metástases. É por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, porque a partir do momento que tem um diagnóstico precoce, inicia seu tratamento e evita-se justamente isso, né? Que porventura essas ocorrências, essas alterações celulares possam evadir outros tipos de tecido, né? Dando um prognóstico melhor para o paciente. Mas às vezes isso acaba ocorrendo. Chama a atenção de vocês do ponto de vista do câncer de próstata, né? E no caso, eu sempre até coloco aqui para vocês, para a gente recordar das campanhas que existem, né? Existe o Outubro Rosa, que normalmente é bem divulgado, né? Até na própria faculdade, normalmente a gente faz alguma menção a isso, distribuir aqueles lacinhos rosa, né? Uma maneira de lembrar as pessoas, sensibilizar as pessoas para a necessidade do rastreamento, que é algo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá bom? Agora, no caso dos rapazes, o Novembro Azul, ele é um momento onde a população brasileira para no sentido de tentar sensibilizar os homens, né, da necessidade do diagnóstico precoce. É lógico que a gente não quer ter o diagnóstico, né? É lógico que a gente quer ir ao médico, voltar e verificar que tudo está correto, tudo está dentro do padrão de normalidade. Mas o detalhe é que as alterações elas ocorrem, elas podem ocorrer, e uma vez tendo a possibilidade do diagnóstico precoce, inicia-se um tratamento com possibilidades reais de cura, salvaguardando a qualidade de vida daquele paciente e a expectativa de vida também, que é o que a gente, é o que nos motiva, né? Se a gente observar, igual hoje mesmo, iniciando a vocês ali com aquela frase, né? O importante para a gente é poder viver e viver bem,
né, poder amanhecer e ter aí o dia inteiro pela frente, mas ter a possibilidade de viver de uma maneira saudável, né, realizando as nossas tarefas, as nossas atividades com tranquilidade, que isso que é importante. Então, por isso que essas campanhas, no sentido de estimular as pessoas a fazerem, né, os exames de rastreamento, para que assim a gente vá monitorando a incidência de câncer na população, tá bom? Aqui chama a atenção de uma maneira geral que na maioria dos casos do câncer de próstata, ela tende a ocorrer de uma maneira silenciosa. Então, os senhores, né, eles, na grande maioria das vezes, eles não vão ter sintomatologia pontual e uma sintomatologia muito aguçada. São pequenas manifestações clínicas que vão ocorrendo com o passar do tempo, tá? Até coloca aqui para vocês, olhem, eles acreditam que às vezes leva cerca de 15 anos para que haja um aumento em cerca de 1 cm³ a estrutura da próstata, tá? O câncer de próstata, ele realmente é um tipo de câncer mais prevalente em indivíduos mais velhos, tá? A incidência do câncer de próstata realmente ela tende a ocorrer o diagnóstico em senhores com idade mais avançada. Lembrando a vocês que nem sempre o aumento da glândula prostática necessariamente significa câncer, né? Às vezes possa vir a ser o que a gente denomina de hiperplasia prostática, que é um tumor benigno. Mas, na verdade, isso só vai ter o veredito final a partir do momento que, diante de um aumento da próstata, tira-se, né, faça uma biópsia e tenha a análise histopatológica. Aí sim, ela acaba sendo conclusiva e indicando, né, se é câncer ou não, o que é fundamental. Aqui, como eu falei com vocês, o câncer da próstata, ela tem um aumento, né, um aumento exponencial a partir do momento que os senhores vão adquirindo mais idade, tá? E essa estimativa aqui, mais uma vez, para vocês é do INCA, inclusive isso aqui eu tirei, né, do próprio site, a estimativa de novos casos para 2020 são cerca de 65.840 senhores que terão o diagnóstico de próstata, de câncer de próstata este ano. Tá? Então, é um número muito grande, se a gente imaginar, né? E principalmente levando-se em consideração uma possível queda nessa quantidade aqui, ó, em função do momento que estamos vivenciando, isso significa protelar o diagnóstico, né? Não que ele não exista, mas que vai protelar. Vai ter esse diagnóstico mais tardio e, consequentemente, isso possa comprometer a eficácia do tratamento e, né, a perspectiva de cura do paciente, tá bom? Bem, apresento vocês, como eu falei, vou falar, porque repare, eu falei do outubro rosa, do novembro azul, e agora eu vou falar também que novembro é um mês que divide as atenções entre a sensibilização com os senhores e a sensibilização também em relação ao câncer dos jovens. E a leucemia, como eu falei com vocês também anteriormente, ela é um tipo de câncer mais prevalente nas nossas crianças, tá? Então a gente tem que ter cuidado aqui. E existe, acredito que a maioria de vocês já tivessem ouvido falar do outubro rosa e do novembro azul, mas esse novembro dourado, ele ainda precisa, né, ser mais fortemente trabalhado com a população. Já que o objetivo é sensibilizar, é necessário que as pessoas se recordem que essa campanha ela existe, né? Então, o que vem a ser e por quê? Não significa que, logicamente, leucemia é o único tipo de câncer que possa acontecer com indivíduos mais jovens. Infelizmente, não é. Mas é que dentro de toda a perspectiva das possibilidades, a leucemia é de fato a mais frequente, tá bom? A leucemia é um tumor, né, ou seja, a neoplasia, em que ocorre o comprometimento da medula óssea vermelha.
E aí, só lembrando vocês que nós vimos que medula óssea, olha, é o local onde nós temos a formação das nossas células do sangue, como nós vimos no início na primeira etapa da nossa disciplina. Então, a partir do momento que é um câncer que promove alteração na medula óssea, ela também compromete toda a constituição sanguínea, né? Inclusive, isso pode se estender no que a gente denomina daquele sangue periférico. Então, nós podemos observar células, e é isso que eu falo com vocês. A leucemia, ela pode ser classificada em dois tipos, uma leucemia mieloide e a leucemia linfóide. Por que essa distinção? A mieloide, ela vai comprometer os leucócitos, que são aquelas células fagocitárias, os neucrófilos, os eosinófilos, os mastócitos, os basófilos, né? Que são aquelas células que correspondem ao nosso sistema de defesa celular, tá? E a leucemia linfóide é quando há o comprometimento dos linfócitos. Se vocês recordarem, linfócitos são aquelas células grandes, né? Aqueles leucócitos, células grandes, onde tem muito núcleo e relativamente menor quantidade de citoplasma. E no caso aqui específico, aproveitando a oportunidade, né, desses esfregaços sanguíneos, percebam vocês particularmente aqui nessa imagem, olhem, que o linfócito ele fica tão alterado, ele fica inclusive maior em tamanho quando comparado ao padrão de normalidade. O núcleo ele fica aumentado também. A gente tem até dificuldade, olha, de ver que existe citoplasma nessas células. A gente vê um grande, como se fosse uma grande estrutura nuclear só. Olha, na maioria das vezes, na hora que você observa, deixa eu mudar esse point, que ele está fugindo aqui no conjunto. Na hora que a gente observa, né, de uma maneira geral, esses linfócitos, o que nos é muito chamativo é a presença do núcleo, né? O ambiente, a citoplasmática, ele praticamente se perde. E isso se dá muito em função dessas alterações, porque essas células, a partir do momento que elas apresentam malignidade, significa que elas começam a ter, inclusive, alterações morfológicas, ou seja, no seu aspecto celular. E, consequentemente, vão também perder em funcionalidade. Lembrando que os linfócitos, nós temos linfócitos B e linfócitos T, e os linfócitos B são aqueles produtores de anticorpos, né? Então, a gente tem uma diminuição muito abrupta em ambos os casos do nosso sistema de defesa, sistema de proteção, né? Que é movido pelo sistema imunológico, tá certo? Então, infelizmente, esses indivíduos com leucemia, eles vão ficar mais susceptíveis a processos infecciosos, né? A ter vários problemas de uma maneira generalizada na estrutura corporal. Além dessa caracterização de mieloide e linfóide, em função dos tipos celulares que são mais comprometidos, as leucemias também possam ser caracterizadas como agudas ou crônicas. E em que parte, né? As leucemias agudas são aquelas cujas manifestações clínicas tendem a ser mais pontuais. E que vão se manifestando de uma maneira mais frequente, mais agressiva, né? No passo que as leucemias crônicas, a progressão ela tende a ser mais lenta, com manifestações clínicas que vão sendo geradas ao longo de um tempo, tá? Então, isso faz com que a sintomatologia ela venha acontecendo de uma maneira mais difusa, mais tardia, né? O que na maioria dos casos, são leucemias crônicas, mas ainda assim há algumas que vêm com toda a força, com toda a sintomatologia de uma vez, com todas as alterações bem pontuais, né? E que, inclusive, na hora que a gente observa a estrutura medular óssea, a gente possa observar a semelhança do que a gente tem aqui nesse esfregaço sanguíneo. Percebam vocês, né, que aqui nesse esfregaço, olhem só, a grande quantidade de leucócitos
Imaginem, recordem do que a gente viu no início da nossa primeira etapa, né? Onde no esfregaço sanguíneo eu tinha muitas hemácias e um ou outro leucócito, né? Depois, se for o caso, voltem lá no material para vocês recordarem disso. Olha, no caso dessa leucemia, né? Como a gente consegue perceber uma super presença de leucócitos, né? Muito em função, às vezes, dessa alteração brusca, abrupta que ocorre no organismo do indivíduo de uma hora para outra, tá? Então é importante destacar isso, esse cuidado, a observação dos exames de diagnóstico, né? E a sensibilidade até ali dos profissionais que estão atendendo aquele paciente, para, diante de alguns sinais e sintomas, começar a possibilitar, né, o rastreamento, a observação, a identificação e o diagnóstico mais precoce possível, tá bom? Aqui eu coloco para vocês alguns sinais e sintomas que possam ocorrer nos indivíduos portadores de leucemia. Chamando a atenção de que vários dos sinais que eu vou apresentar aqui, várias dessas manifestações clínicas, na verdade, elas não são específicas, né? Febre, dor muscular, dor nas articulações, são queixas clínicas que nós possamos vir a ter por N motivos, né? Mas o que nos chama atenção é a possibilidade, né, disso tudo no conjunto associado às vezes a alterações sanguíneas, né? Então, olhem só, o indivíduo com leucemia, ele tende a ter queixas clínicas, como eu falei, a situação da febre, né, recorrente, ele tende a ter perda do apetite, mas uma perda também de peso muito abrupta. Então, de tal forma que ele seja, que ele chame atenção, tá? Porque, de uma maneira geral, a maioria das pessoas querem perder peso, né? Vivem falando assim, segunda-feira tá de dieta. Mas, na verdade, a perda abrupta de peso de um mês para o outro, sem necessariamente ter, né, uma explicação real, ela acaba podendo ser perceptiva, chamar a atenção do paciente e das pessoas próximas a ele. Né? Indivíduo que tenha constantemente infecções, processos infecciosos que se mantêm, né, que sejam recorrentes, sugerindo um sistema imunológico debilitado, tá? Indivíduos que venham ter queixa de falta de ar, fadiga, cansaço generalizado, né? Fraqueza, mal-estar, dor articular, tá? Associado também com o aumento dos linfonodos, como nós já vimos, aqueles gânglios, né? Que não é específico, logicamente, mas que no conjunto da obra possa nos chamar a atenção e, logicamente, ali iniciar-se com exames, né, mais específicos. Associada a tudo isso, é possível também se ver ao longo da superfície corporal manchas arroxeadas pelo corpo, tá? Há até mesmo sangramento, quando a pessoa tosse, quando a pessoa percebe, né, ali na secreção, no muco, sinais de sangue. Então, também isso possa ocorrer. Existe uma outra alteração que isso é menos perceptível para nós, né, do ponto de vista do nosso dia a dia, que é a hepatosplenomegalia. O que vem a ser isso? O aumento do fígado e o aumento do baço. Isso é possível de ser observado, mas logicamente que esse tipo de análise ele é feito principalmente pelo clínico, né, pela prática clínica, pelo método palpatório. Então, ele consegue perceber, ali analisando dentro do quadro de anamnese daquele paciente, de que o fígado e o baço estão aumentados de tamanho quando comparados ao que era ser esperado, tá bom? Então, chama a atenção de vocês quando a gente fala de manifestações clínicas. Também não significa que o indivíduo venha apresentar todas, né? São manifestações clínicas possíveis de serem observadas,
mas que, obviamente, isso vai ser mais prevalente ou não, de acordo com o paciente, tá certo? Aqui, ó, também retirado do INCA, como eu falei com vocês, eles acreditam que para o triênio de 2020 a 2022 teremos cerca de 5.920 novos casos diagnosticados em indivíduos do sexo masculino e 4.890 em indivíduos do sexo feminino. Olhem só, né? Imaginar que praticamente arredondando 11 mil novos casos nesse triênio, tá? E, infelizmente, nós também temos isso nas nossas crianças. E é importante destacar, igual eu falei com vocês, diante, né, da leucemia ser mais dentre os cânceres presentes nas crianças, além da óssea, né, existe a leucemia, e aqui um dado que é interessante, porque cerca de 95% das nossas crianças, elas conseguem ser curadas, né? Conseguem a remissão, né? Conseguem, ou seja, regredir com o quadro, e de 75% a 85% são curadas. Se a gente imaginar em termos, né, dessa perspectiva de cura, nos indivíduos adultos, nós temos uma porcentagem de cerca de 35% a 40% dos adultos, eles também conseguem ser curados, tá? Agora, ainda assim, quando a gente analisa esse quadro, né, principalmente infantil, que é um prognóstico relativamente, né, esperançoso, ainda sim, a leucemia linfoblástica aguda, ela é a principal causa de morte das nossas crianças por câncer. Então, mesmo tendo, né, esse prognóstico positivo, esperançoso, nós ainda temos perdas, né, das nossas crianças por câncer em função da leucemia. Tá? Isso nos remete àquilo que eu falei no início. Aumenta-se ainda, né, o nosso cuidado no sentido de qualquer alteraçãozinha, qualquer coisa que eventualmente chame a atenção, né, de levar a médico, de poder observar, porque diagnóstico precoce reacende, né, essa perspectiva de cura de uma maneira muito mais forte, tá bom? E sempre trabalhar, né? Porque dentro dos fatores de risco, nós falamos muito da característica da idade, do avançar da idade para o aumento da incidência do câncer. Mas a gente não pode esquecer que, embora o fator de risco, idade, existe, mas que possam ser diagnosticadas ainda mesmo crianças, né? E jovens de uma maneira geral. Infelizmente, ninguém está livre da possibilidade, né? Então, nós temos que sim, por isso que se torna muito importante a propagação da informação, chamar a atenção, né, para os indivíduos, sensibilizar através de campanhas, que parece ser bobagem, mas se com uma campanha dessa a gente conseguir atingir, né, pessoas que eventualmente estariam esquecendo do assunto e que foram ao médico e tiveram oportunidade de diagnóstico precoce em função dessas campanhas, valeu muito a pena, né? Qualquer vida que se salva já se justifica. O que a gente coloca aqui é algo, inclusive, que ajuda a justificar. Se a gente observa em termos de fatores de risco, nós vamos ver lá no passado de que estar bem, vocês já ouviram falar também disso, né? Uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, né? Ela às vezes atende a ter menos doenças, né? Em que isso se baseia, pegando a ciência? Bem, o fato é que quanto menor o estresse, mais fortalecido nós temos em termos de fortalecimento, nós temos em termos de sistema imunológico, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema imunológico está aqui para nos proteger, mas que, infelizmente, nós, no nosso dia a dia, com os nossos hábitos, com o nosso estresse, a gente acaba, sem querer, prejudicando o nosso sistema imunológico, afetando o sistema imunológico. E ele é importante, inclusive, no próprio cuidado ali do câncer. Por quê? Nós temos, ao longo da nossa vida, células que começam a se diferenciar.
mas que o sistema imunológico fortalecido, ele consegue identificar aquela célula, porque ela passa a ser reconhecida como não própria, e aí eles conseguem destruir essas células. Então, isso limita, né, a incidência do câncer. Agora, indivíduos que venham ter comprometimento no sistema imunológico, por N motivos, o sistema imunológico fica aquém, né? E possa ali não identificar e não conseguir destruir a tempo, até que de fato tenha a instalação de uma situação tumoral, tá? Então, isso que a gente às vezes ouve falar, logicamente, a gente tem que sempre partir do pressuposto da ciência, a explicação científica para isso. Um sistema imunológico, né? Ele fica mais fortalecido, ele precisa de ser preservado. E a gente sabe que essa preservação se dá através de bons hábitos, diminuição de estresse, uma vida, né, relativamente mais tranquila, colabora muito para que o indivíduo seja mais saudável do ponto de vista do todo, tá bom? Da mesma forma, se a gente imaginar o indivíduo, por exemplo, HIV positivo, cuja característica, né, já incide sobre a diminuição do sistema imunológico, a gente sabe que no contexto pontual, indivíduo HIV positivo, isso ocorre em função de um vírus, né? Mas esses indivíduos passam a ter maior incidência de câncer, né? Por quê? Sistema imunológico debilitado. Inclusive, não sei se vocês se recordam, no início, né, quando se falava muito de HIV positivo, aidético, no início da década de 90, e vários de vocês nem eram nascidos ainda, mas quando eles vinham falando, né, também entendendo o que era o HIV, que naquela época era uma novidade, apresentavam muito aidéticos com manchas na pele, né? Que na verdade é o sarcoma de Kaposi, que é um câncer dos vasos sanguíneos, tá? Justamente por isso, a pessoa tem baixa imunológica e aí acaba podendo, né, fazer com que ela seja mais preponderante às situações tumorais, tá certo? E como eu falei com vocês, aliás, desde o momento que a gente fala da instalação do tumor maligno, a gente sempre trabalha com a importância do diagnóstico precoce, para que aí possa se dar o início dos tratamentos e a possibilidade de cura, né? E esse diagnóstico precoce, gente, se faz através de um rastreamento. O que é esse rastreamento? São exames de diagnóstico que vão acompanhar, que tendem a verificar se no nosso organismo está tudo saudável ou se existe, né, alguma alteração e, consequentemente, a necessidade ali de um tratamento, tá certo? Então, o rastreamento, por exemplo, na hora que a gente vê o Outubro Rosa, na verdade, o que a gente quer? Sensibilizar as mulheres para realizarem um rastreamento. A gente não fala isso, né? As campanhas, elas não colocam isso, porque grande parcela da população não vai conseguir, às vezes, identificar o que isso significa. É mais fácil falar o seguinte: olha, estamos sensibilizando as mulheres para a necessidade de se fazer a mamografia, né? Procure um médico, procure um mastologista, né? Verifique se você realmente está com a mama saudável, né? E assim sucessivamente, na hora que a gente trabalha com o Novembro Azul, tentar sensibilizar os senhores a realizar, né, o teste do toque, enfim, isso é rastreamento. E eu vou mostrar aqui para vocês porque essa questão de rastreamento, ela está muito associada ao que a gente falou semana passada, aquele acesso à saúde, o acesso a exames de diagnóstico, tá bom? Porque não adianta eu querer sensibilizar uma população, tentar sensibilizar, né, uma mãe, um pai, se na verdade ficar na sensibilização e eu não conferir a ele a oportunidade, o acesso a profissionais, né, que vão poder de fato fazer esse diagnóstico, tá bom? Então é fundamental aqui, caminha muito junto com aquelas condições econômicas, sociais das quais nós falamos semana passada.
certo? Gente, eu tô aqui falando, apresentando a vocês, eu queria só reforçar mais uma vez, qualquer pergunta, né? Qualquer participação que vocês queiram fazer, não se sintam constrangidos, perguntem, participem, viu? Porque esse assunto aqui é muito da gente trabalhar nesse sentido de apresentar as características, né? Então, eu vou aqui comentar e apresentar a vocês. Podem parar, podem perguntar, fiquem à vontade, vocês sabem disso, que eu, pelo contrário, eu fico muito feliz a participação de todos, tá bom? Aqui eu vou apresentar a vocês, dentro desse rastreamento do câncer de mama, as características, né? Porque o rastreamento, ele obedece a alguns princípios. A gente não vai falar para uma menina de 15 anos realizar fazer uma mamografia, né? A princípio não se sugere isso. Por quê? Jovem, ela ainda está numa fase em que estatisticamente não se necessita disso, né? Eventualmente possa ter a necessidade se essa jovem apresentar algum tipo de alteração na mama, alguma secreção, né? Alguma situação que eventualmente se justifique. Fora isso, não. De uma maneira geral, o que a gente propõe esse rastreamento? Essa sensibilização, essas campanhas, elas são direcionadas a quem? As mulheres com idades iguais ou superiores a 40 anos de idade, que porventura, né? Sempre imaginar, a gente coloca a característica de idade se a mulher não tiver sintoma nenhum. Agora, se eu perceber que tem né, que essas mulheres falam, um carocinho na mama, que se eu perceber que no meu mamilo está tendo alguma secreção, aí não existe idade. É procurar atenção médica e ele, se necessário for, vai solicitar os exames, né? Mas assim, se partir do pressuposto que aquela mulher não tem nada, que ela não sente nada, não tem nenhuma alteração perceptível na mama, é indicado que ela passe a realizar mamografia. Em média, ela tende a ser anual, isso vai muito ali do critério do ginecologista, né, ou do mastologista, que a mulher frequenta, aí ele vai indicar para ela a periodicidade, mas tende a iniciar a partir dos 40 anos de idade. Ou possa até ser mais recente, mais jovem, se a gente imaginar, seja ali na consulta com o ginecologista. Embora aquela mulher seja extremamente jovem, né? 25 anos, imagina, mas que ela tenha uma mãe, ela tenha uma irmã que já tenha tido câncer de mama, aí ele possa imaginar que se justifique e começar a ter esse rastreamento mais jovem, tá bom? Então é sempre muito importante. Aí eu chamo a atenção para as meninas, né? Quando a gente for ao médico, mesmo em situações práticas ali no dia a dia, não tem nada, mas tudo aquilo que acontece em termos de âmbito familiar, né? Aqueles diagnósticos que ocorrem com os nossos parentes mais próximos, que possa ser relatado. Que aí sim o médico vai ter a condição de poder verificar se aquela situação em si possa incidir numa maior perspectiva de diagnóstico, né, para a gente ou não. Então é sempre muito importante relatar isso. Não sei se vocês já fizeram, mas a mamografia, né, ela realmente se faz. A maioria de vocês não fizeram, né? Em função muito da idade, são jovens, mas para a mamografia é isso que a gente faz. É um aparelho do qual a gente, inclusive mais adiante, na hora que eu for mostrar um pouquinho mais específico, vocês vão ver, existe uma pressão aqui, tá? Sobre a mama, e a gente, logicamente, vai posicionando a mama aqui de acordo com a necessidade para obtenção das imagens, tá? É um tipo de exame que, de uma maneira geral, ele não tende a ser doloroso, embora a gente fale em geral, por quê? Existem coisas que são muito particulares. Existem mulheres que às vezes apresentam queixa, né? Mas em si, o exame em si, ele tende a não causar maiores desconfortos, tá? Para a mulher.
Agora, a gente sempre tem que respeitar, tem mulheres que têm maior sensibilidade à mama, tem todo o envolvimento, às vezes, também psicológico, que as pessoas, quando a gente fica sensibilizado no sentido com receio, né, do exame em si, logicamente que ali causa, às vezes, um desconforto, que eu acho que está doendo, está incomodando, mas também muito em função desse, o psicológico também interfere muito, né? Então, a gente tem que respeitar, porque aí é muito pessoal a cada uma de nós, mas sempre chamar a atenção. A princípio, o exame em si, ele não é doloroso, não é doloroso, tá? Não tem nada que necessariamente vá chamar a atenção da mulher, uma sensação dolorosa, não. Vale muito a pena a realização do exame e ele é necessário. Aquelas mulheres que sejam de alto risco, o que vem a ser alto risco? Aquelas mulheres que precisam de um acompanhamento mais sistemático, ou porque na família, né, tem indivíduos já positivos para câncer de mama, ou mulheres que já tenham tido diagnóstico de nódulo, mesmo que benigno, tá? Aí você fala, mas mesmo benigno? Sim, porque o nódulo benigno, a gente precisa, existe um protocolo de acompanhamento dele. Se ele está crescendo, se ele está estagnado, né? Então é importante esse acompanhamento mais próximo. E normalmente a gente intercala entre a mamografia, que foi esse exame anterior, e esse daqui, que é a ultrassonografia de mama. Por que a gente intercala? Porque eu vou mostrar para vocês lá adiante, a mamografia, ela existe uma radiação. Ela é uma radiação pequena, que na verdade tende a não promover malefícios ao nosso corpo. Mas diante dessa radiação, ela é preconizada para que a gente possa realizá-la pelo menos no intervalo de ano em ano. Então, eu não posso, a não ser que se seja muito necessário, ficar preconizando, de 6 em 6 meses eu vou fazer uma mamografia porque eu quero acompanhar. Não. Então, o que se faz? A mamografia de ano em ano e a ultrassonografia de ano em ano. Mas a gente intercala. Imagine, em dezembro faz uma mamografia. Em junho, faz uma ultrassonografia. Em dezembro, novamente, faz a mamografia, ou seja, você está sempre acompanhando aquela mama, possíveis alterações ao intervalo de 6 meses, mas não sobrecarregando do ponto de vista de exame, do ponto de vista de radiação. Então, e é interessante porque existem, por exemplo, pequenos nódulozinhos que eventualmente nós poderíamos ter maior dificuldade de observação numa mamografia e que a ultrassonografia aqui, né, já que ele realmente varre toda a área da mama em si, às vezes você tem a possibilidade de se observar esses pequenos nódulozinhos ainda mais precoce. Então, eles são complementares, eles são muito bons, tá bom? Aqui, para vocês terem uma noção, né, do tipo de imagem que a gente obtém com a mamografia. Aqui é uma mama, uma mamografia de uma mama sem qualquer tipo de alteração. Aqui, quando se apresenta uma situação benigna, né, que no caso um cisto. O que difere um cisto de um nódulo benigno é que no cisto, internamente, eu tenho um líquido ou um material semifluido. No caso do nódulo, quando eu falo nódulo, pressupõe-se que internamente eu tenho uma massa celular. Mas o nódulo benigno é aquele, como a gente já viu anteriormente, que, embora ele tenha células alteradas, elas apresentam uma uniformidade, não tem a característica de radiação, tem um contorno mais uniforme, né? Então, se mantém e se acompanha. Esse é o tipo de alteração que a gente acompanha ao longo do tempo, né? Para ver se realmente ele vai se manter assim, porque às vezes ele possa aumentar de tamanho, enfim, tá? E aqui uma situação de alteração onde a gente percebe que essa alteração ela se projeta pela mama como um todo, né? Que é característico de câncer, uma situação evasiva, onde há projeção de células tumorais no parênquima, ou seja, no tecido como um todo, tá? Então, para vocês perceberem como que numa mamografia a gente consegue, né? É lógico que a partir de um achado como esse, mesmo num tumor benigno,
normalmente eles vão solicitar uma biópsia, né? Que seria para fechar o diagnóstico. Ó, eu acho que você tem um nódulo benigno. Tudo me indica que seja benigno. Mas a partir da análise histológica, da análise dessas células, é que você realmente tem um diagnóstico conclusivo. Da mesma forma para o câncer, você observa, logicamente, que ali o médico, pela prática dele, ele já pressupõe que isso daqui haja malignidade. Mas é importante que se feche o diagnóstico, né? Porque ninguém vai fazer um tratamento forte, como é o tratamento de câncer, e até mesmo que não tivessem efeitos colaterais. A gente sabe que um diagnóstico desse interfere muito na vida da pessoa, né? Até do ponto de vista psicológico. Então, é fundamental que tenha uma comprovação, né, histológica para isso, não é só pelo achismo, é pelo contorno, não. Isso ajuda realmente a se presumir o diagnóstico, mas ele é conclusivo a partir da análise histológica, tá bom? E só chamando a atenção, viu, gente? Porque às vezes isso acontece, né? A gente tem, de uma maneira geral, dentro da nossa sala de aula, muitas meninas, e eu preciso falar com vocês. Eventualmente, ao longo da nossa vida, a incidência e a observação de nódulo benigno, ele é uma realidade, às vezes, para grande parte de nós. Tá? Ele possa ocorrer sem ter incidência por alterações hormonais, então, por isso que é importante, que às vezes a gente acha que na hora que tem alguma coisa, que a gente está ali, né, nesse processo, parece que a gente está sozinha, mas não é não. Isso às vezes acontece, né? Mais do que a gente imagina. E que é importante, diante dessas observações, de análise, de prosseguir com exames, né? Para que a gente possa ficar tranquilo, realmente às vezes constatar que existe realmente benignidade, ou se porventura constatar uma alteração de malignidade, que a gente tem a possibilidade do diagnóstico precoce do tratamento, né? Que também tem possibilidades reais de cura. Então, a gente nunca imaginar que a gente está sozinho. É muito importante isso. Rastreamento do câncer do colo uterino, se vocês observarem, eu vou apresentando para vocês o que é o rastreamento de uma maneira específica para cada um daqueles cânceres mais frequentes, né, que nós já vimos anteriormente. E aqui, não sei se vocês se recordam, semana passada eu falei para vocês que o câncer do colo do útero ele está muito associado, às vezes, a populações mais carentes. Por quê? Existem características aqui que na hora que você coloca para uma pessoa com maior nível de esclarecimento, ela consegue às vezes evitar, né? E consequentemente diminui a possibilidade ali da incidência do câncer do colo uterino, né? A característica de se evitar ali relações sexuais precoces, ter uma diversidade muito grande de parceiros, né? Se possível, a vacinação dentro da faixa etária da qual é estimulado, cerca de 9 a 12 anos de idade, para meninas e meninos, enfim. Todas essas que são medidas que não são exclusivas, mas que colaboram para a gente em termos de prevenção, né? E no caso específico, qual que é o rastreamento? A gente sabe que se faz através do exame do Papa Nicolau, que é a prevenção. Eu coloco aqui, o Papa Nicolau, ele é também realizado de uma maneira muito simples, rápida, né? A princípio, ele tem como população-alvo mulheres a partir dos 25 anos de idade, até cerca de 64. Isso daqui estatisticamente, né? Às vezes possa ser que mulheres mais velhas, o ginecologista ainda pressupõe-se a prevenção. Isso tem muito a ver com a carga hormonal, né? Enfim, então isso é uma análise que é realizada ali pelo nosso ginecologista. Ou até mesmo iniciar-se mais precoce a partir do momento que ali a mulher já é sexualmente ativa. Então, sempre é importante também se observar do contexto de saúde no âmbito geral, tá?
mas a princípio, do ponto de vista desse rastreamento ao câncer do colo uterino, coloca-se nessa faixa etária ali como o principal alvo das campanhas. Também, como eu falei com vocês, é um teste de rastreamento que se faz de uma maneira rápida, também não é dolorosa e utiliza-se desse espéculo, né? Porque ele é introduzido no canal vaginal e ali possibilita com que o médico possa observar a região do colo uterino. Vão ser retirados, né, fragmentos celulares do colo uterino com a espátula, com a escova do cervical, e esse material ele é colocado em lâmina, né? Esse material ele é fixado, uma solução fixadora, né, formol na maioria das vezes, e para ser levado para análise histológica. Mas lá na frente eu vou mostrar a vocês tipos de imagem que a gente obtém a partir de um material como esse, tá bom? Mais adiante da nossa aula de hoje. Mas o fato que eu chamo a atenção de vocês, que da mesma forma, né, igual a mamografia, o Papa Nicolau, que também não confere necessariamente sensação dolorosa, mas que as mulheres possam às vezes ter o desconforto, primeiro pela própria introdução do espéculo, né? E também acaba sendo um pouco invasivo, né? Então, às vezes dá a gente o desconforto pela própria situação em si, mas o fato é que aqui não existe nada que necessariamente vai assim promover grandes sensações dolorosas, não. É mais um desconforto local, associado ali à situação de invasivo que acaba gerando a gente o conjunto do desconforto, tá bom? Mas extremamente necessário e de ser observação, né? Afinal de contas, eles possam verificar ali, eles vão recolher não só material para o Papa Nicolau, mas o ginecologista possa verificar como que está o colo uterino, a própria presença do muco, né? O trajeto ali. Então, existem algumas características, não só associadas a câncer, mas que o ginecologista ele consegue avaliar e colaborar, né, no sentido de verificar como está o nosso nível de cuidado e aí da região vaginal, tá? Então, isso é muito importante, complementa a saúde feminina, né? Bem, então só chamando a atenção aqui da importância desse rastreamento, vocês vão ver que se porventura existir, né, a partir da análise desse exame, observar algum tipo de atipia que justifique a necessidade real de biópsia, ou seja, uma análise de uma maneira mais sistemática, aí a mulher vai fazer colposcopia, que é algo que eu vou apresentar para vocês lá no final da aula de hoje, tá bom? Então, só quero mostrar a vocês que essas medidas de rastreamento são medidas iniciais, onde ele possa me indicar algum tipo de alteração. Mas uma vez constatadas alterações, esse paciente ele vai continuar com o protocolo, né? De retirar, de fazer biópsia, de ter observação de fragmentos, né, de uma maneira mais contundente, da própria mama, da própria região do colo uterino, né? Então, assim, o rastreamento são os primeiros exames a serem realizados. E a partir dali, se necessário for, né, situações mais específicas, tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão quietinhos demais por estar acordado? Deixa eu ver aqui. Sim. Ah, que bom, Arthur, obrigada. Ah, não, na hora que vocês ficam Oh, caladinhos assim, dá uma solidão. Diga, Cássia! Acorda, Cássia, me aqui faz uma é pergunta. com você que nós estamos acordados. Ah, obrigada, Cássia. Eu sei que falar de câncer, né, é um assunto assim pesado, né? Eu sei disso. A última unidade da nossa disciplina, ela é falar não é fácil, não, né? Porque é falar de algo que a gente, na verdade, evita-se tanto, mas ela é fundamental. Primeiro, para a gente ter a formação, segundo, porque é conhecendo que a gente possa combater, né? Evitar,
ter diagnósticos precoces e sempre levando daquele aspecto positivo, de esperança, de tratamento, de cura, de vida, de só coisa boa, tá bom? Então, é muito importante o acompanhamento. E mais uma vez, podem perguntar. Do colo retal, se vocês se recordarem, semana passada também apresentei, né? A gente vem falando, a gente vem complementando. Câncer coloretal é o câncer intestinal, né? Região do reto e ânus, principalmente. Chama a atenção de vocês que na hora que a gente fala câncer intestinal, nós precisamos, né, observar. Tem aquela característica familiar, aquele histórico familiar, e tem também as nossas características de hábitos saudáveis, né? A partir do momento que a gente tem ali uma ingesta menos saudável possível, excessos, né? A gente aumenta a nossa perspectiva de câncer coloretal. O que a gente considera como rastreamento? São os exames que eu vou mostrar para vocês, endoscopia, colonoscopia, para se identificar. E ele é direcionado, né? Se a gente imaginar que no indivíduo não exista histórico familiar nenhum, que o indivíduo não tenha nenhum pressuposto de doenças do trato intestinal, que ele não tenha tido identificação de pólipos anteriores, né? Então ele cai dentro dessa faixa de risco médio. E aí, para esses indivíduos, é preconizado o rastreamento, ou seja, a realização desses exames a partir dos 45 ou 50 anos. A gente fala isso porque às vezes tem uma variação, tá? Inclusive o próprio gastroenterologista, eventualmente ele possa te indicar um rastreamento variável por volta dessa faixa etária, tá certo? Inicia-se a partir dos 45, 50 anos de idade e normalmente ele é sugerido ocorrer ou de uma maneira anual ou de 2 em 2 anos, dependendo do protocolo ali do gastroenterologista. Até qual idade? Até cerca dos 75 anos, tá? Então quer dizer que depois dos 75 anos a pessoa esteja livre? Bem, normalmente sim, levando-se em consideração que a pessoa nunca teve notificação de nada de alteração. Muitas das vezes, a partir dos 75 anos de idade, eles já falam que não tem mais aquela necessidade de fazer o rastreamento. Ou alguns adotam o critério de que os 76 até os 85 anos possam eventualmente continuar com o rastreamento de acordo com a indicação ou do médico ou da própria preferência do paciente, tá? Mas a partir dos 85 anos, realmente não se faz o rastreamento mais. Aí, por que disso? Né? Porque esse é um exame invasivo. O rastreamento do câncer coloretal, ele exige um preparo, tem uma anestesia, então chega um ponto que eventualmente os efeitos colaterais, o desconforto, ele é muito maior do que necessariamente ali aquela situação preventiva, tá? Aqui é aquele caso que eu falei com vocês, as pessoas que tendem a apresentarem riscos maiores, né? São aquelas que têm histórico pessoal de câncer ou familiar, né? Histórico de doenças inflamatórias, como inclusive a doença de Crohn, pessoas que já tenham sofrido radioterapia na região abdominal ou pélvica. E só relembrando a vocês que pólipos, né, são essas estruturas que possam ser observadas no trato intestinal, que são tumores benignos, mas que, como eu falei com vocês, eles acreditam que esses pólipos, eles têm uma probabilidade de transformarem-se em tumores malignos a médio e longo prazo. Então, a incidência desses pólipos seria uma situação pré-cancerígena, tá? Então, por isso que a partir do momento que a pessoa tem frequência da retirada de pólipos, é interessante ela fazer um rastreamento mais frequente. E aí, como eu falei com vocês, existem, né, os exames mais
inclusive invasivos, que é a colonoscopia, que eu vou chamar a atenção daqui a pouco. Agora, o sangue oculto nas fezes pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer circunstância, né? Agora, a gente tem que ter a noção de que, eventualmente, possa haver sangue nas fezes proveniente de verminoses, né, que é a presença de helmintos no trato intestinal, ou seja, ele não seja necessariamente indicativo de câncer. Ele é uma observação a ser investigada, tá bom? Mas também, por outro lado, é mais fácil de ser realizado, né? Embora também verdade seja dita que, principalmente indivíduos adultos, não tem muito hábito, né, de ficar ali fazendo com frequência exame de fezes, não, né? Chega aí uma coisa que a gente faz muitas das vezes na fase infantil, porque aí a mãe exige, colhe o material e leva, né? Mas a partir do momento que o indivíduo adulto muito frequentemente tem uma diminuição aí dos exames parasitológicos de fezes, tá? O que é uma grande bobagem, mas porque ele, inclusive, poderia ser, né, ali medidas de ser avaliados com informações importantes. Rastreamento do câncer de pele, na verdade, não existe. Repare que o que se faz? Campanhas de sensibilização às pessoas o seguinte, olha, evite excesso de sol, né? Mas não existe assim, um check-up geral, fala assim, vá sempre, vamos verificar um check-up geral no seu corpo para ver se tem alguma coisa de alterada na sua pele. Não existe esse rastreamento. Então, não há, de fato, né, essa observação clássica de ter uma análise geral das estruturas tegumentares. O que se faz? Um acompanhamento. O que é preconizado? O diagnóstico precoce, tá? Que aí a gente cai no conhecimento de que quando eu tenho manchas no meu corpo, quando aparecer alguma manchinha no meu corpo que não existia antes, né? Quando alguma coisa nesse sentido ocorre, para que essa pessoa possa procurar o dermatologista para que ele possa avaliar, tá? Só para recordar a vocês, o câncer de pele, ele possa ser de diferentes tipos, sendo o melanoma o mais clássico. E o melanoma é aquele que acomete os melanócitos, que dão pigmentação à nossa pele. Então, ele é um tipo de tumor do qual a gente percebe-se, né, uma pigmentação. Então, ele acaba sendo chamativo, ele acaba nos chamando a atenção da presença, né, daquela mancha. Eu vou apresentar aqui a vocês o que a gente tem de acompanhamento, né? Que é o que a gente chama do ABCDE em relação às manchas. Aqui nessa imagem, nem sempre todas as imagens aparecem, o E significaria evolução, ou seja, além de todos esses acompanhamentos, é importante também que você acompanhe a evolução daquela mancha, tá? A partir do momento que evolutivamente ela vai se alternando em formato, em coloração, caminha mais para uma situação de malignidade, tá bom? Chamo também muita atenção de todos vocês, porque é muito comum a gente ter manchinhas no corpo, né? Que nenhum de nós temos a formação de, diante de uma observação, sair dando diagnóstico. O que é importante? Se porventura a gente tiver alguma manchinha no nosso corpo, marcar uma consulta ao dermatologista, que aí ele tenha condições de avaliar e, se necessário for, ele solicita, né, a biópsia, a retirada e a biópsia daquele material. Porque, inclusive, ele, diante de aspectos morfológicos, ele possa ter uma indicação de benignidade ou de malignidade, mas que isso só vai se fechar a partir de análise histopatológica, tá bom? Então, olhem só. Primeira característica é avaliar a simetria daquela mancha. Né? O que é simetria? É se eu imaginar um corte, né,
central que eu tenha mais ou menos de um lado que eu tenho do outro. Então, a mancha, ela é simétrica? Bom sinal, né? Ela é completamente assimétrica. Já pressupõe para uma alteração de malignidade. Em relação à borda, né, as extremidades, a borda, ela tem um contorno mais regular? Bom sinal. Ela é completamente disforme, né? Ela é completamente alterada. Reparem que as bordas, elas são, né? Não existe um padrão. Então, realmente caminha para uma outra observação. Em termos de coloração, é uma coloração homogênea, né? Uniforme? Interessante, melhor. É uma coloração que se alterna muito entre regiões mais escuras, regiões mais claras, às vezes até um tom meio avermelhado, né? Então, interessante ser observado de uma maneira mais aprofundada. Quanto ao diâmetro, né? É menor. Esse menor, para vocês terem uma ideia, a gente fala diâmetros menores que 6 milímetros, tá? Não. Ela é relativamente pequena, melhor. Não, já é uma mancha que ela tem um contorno maior, ela é uma estrutura maior, mais chamativa ainda, né? Embora isso não signifique que seja excludente, ou seja, às vezes possam ter tumores pequenos e que já sejam tumores malignos, tá? Então, como eu falei com vocês, esse conjunto de observações são importantes, eles ajudam a gente a poder avaliar de uma maneira, às vezes, mais contundente através de biópsia, mas quem inclusive precisa de ter essa avaliação assertiva é o profissional competente, tá bom? A gente, logicamente, é interessante ter de observação até para falar, não, vale a pena eu marcar, né, um dermatologista, enfim, aprofundar em relação a isso, tá bom? Mas aí, quando cai para esse quadro, essa parte aqui, né, de maior risco, eles solicitam a retirada daquele fragmento para análise histológica, tá bom? No caso do câncer da próstata, né, o rastreamento, como eu falei com vocês, para os rapazes, para os senhores principalmente, já que câncer de próstata, como eu falei, realmente ela é mais incidente a partir do momento que vai avançando em termos de idade, que a observação, né, do tumor via o exame do toque, tá bom? É interessante de chamar atenção. Eventualmente, com o exame do toque, possam dar alguns falsos positivos, né? Mesmo porque tumores benignos também promovem alteração da próstata. Eventualmente, quando se faz a biópsia, possa ter algum tipo de desconforto e de sangramento, né, nos senhores, mas é importante que se proceda, porque diante de um diagnóstico de câncer, quanto mais precoce, melhor ali a perspectiva, né, de tratamento e de cura. Existe sim a possibilidade de, não só com o exame do toque, poder ter uma avaliação também da atividade prostática através do PSA. É inclusive muito comum a gente ouvir, né, dos rapazes, mesmo de vocês ali em sala de aula, não, professora, mas tem PSA, é só fazer uma análise do sangue, né? Enfim, a gente sabe, a gente já trabalhou com isso, tem essa característica muito clássica de cultural, de uma certa resistência. Mas o que é importante destacar aqui para vocês? PSA, ele pode e deve ser utilizado como exame, né? Mas ele é complementar, tá bom? Ele vem adicionar e não ser exclusivo. Bem, o que é o PSA? É a avaliação do antígeno prostático específico. E isso daqui, né, ele é produzido, esse antígeno, ele é produzido pela nossa glândula, pela glândula dos rapazes, né? Pela glândula prostática. E
Principalmente, aumenta-se a produção desse PSA a partir do momento que tem algum processo inflamatório da próstata. Então, inclusive, chama a atenção de vocês. Possa ser que um senhor tenha o PSA alterado, mas não significa necessariamente que ele tenha câncer, tá? Possa ser em função de alguma disfunção prostática, não necessariamente sempre tumoral maligna. Tá bom? Então, isso é importante, né? Ele é um marcador. A gente utiliza a avaliação do PSA como um marcador de alteração prostática, tá bom? Importante e complementar, como eu falei com vocês, mas não é definitivo, né? Eu coloco aqui para vocês terem uma noção, quando os senhores fazem análise de PSA e está abaixo de 2,5, significa, né, que está dentro do padrão de normalidade com baixo risco de câncer. A partir do momento que ele vai aumentando, quando ele chega, alcança 10, alto risco. Quando é superior a 20, ele é muito elevado, inclusive com possibilidades reais de metástase. Como eu falei, isso não significa também que necessariamente alterações como essa venham sugerir de uma maneira sem dúvida tumor maligno, né? Precisa ser avaliado e ainda assim, mesmo com essas alterações, só se fecha diagnóstico a partir de biópsia, tá? Vocês vão ver, adiante eu mostro. Logicamente, é incômodo para os senhores realizar? É incômodo, mas necessário, né? Porque aí a gente tem a situação definitiva, que é a observação, possível observação de situações de células tumorais para se fechar um diagnóstico, tá? Como eu falei, o rastreamento não se faz só com a análise do PSA. Ele é uma boa ferramenta, mas associado ao exame do toque, né? Que é realmente a observação da estrutura prostática a partir do toque da região retal, tá? O médico, ele consegue avaliar se aquela próstata está aumentada do seu volume ou não por esse exame. É rápido, né? É algo que, embora seja invasivo, logicamente, mas que se justifica muito a necessidade em função dos ganhos que se tem, né? É saúde, é vida da pessoa. Então, fica completamente secundário a gente imaginar aqui outras características, né? Que às vezes permeiam muito, principalmente se vocês observarem, a gente está tratando de senhores, né? Aqueles indivíduos que vêm, às vezes, de uma situação cultural adversa, né, a isso, mas que é fundamental. Por isso que é importante a sensibilização, né? E essa sensibilização se faz com os jovens hoje, para que lá daqui a algumas décadas, os senhores, né, já tenham sido sensibilizados ao longo da vida e percebam que é muito mais importante fazer o exame de diagnóstico do que eventualmente possibilitar o desenvolvimento de uma doença tão invasiva, né? Então, para vocês verem, os exames, essas campanhas, elas sensibilizam não só os indivíduos de hoje a fazer o exame, mas vai sensibilizando gerações, né? Que vão ouvindo, vão vendo a necessidade, vão percebendo, vão construindo aí, em termos cultural, da real necessidade desses exames, né? É impressionante, quando a gente fala disso em sala de aula, aí você fala, não, isso é coisa do passado, né? A gente percebe que não. Os nossos jovens, muitas das vezes, ainda demonstram uma certa resistência, né? Então, por isso que a informação, ela é fundamental, né? Para todos nós, machos e fêmeas, para a gente ter cuidado com o nosso corpo, para a gente poder avaliar pequenas alterações que ocorrem conosco, para que nós, enquanto responsáveis pelas nossas crianças e pelo próximo, que a gente possa também ali fazer um papel importante, né? Enfim, esses aspectos eles se faz ao longo do tempo, né? Ali construindo diante das pessoas, né? A necessidade, colocando a necessidade real dessas medidas para um diagnóstico precoce.
Bem, e aqui, como eu falei com vocês, a partir do momento desse rastreamento, a partir do momento, né, que se tenha essas observações, a gente às vezes possa, né, ter a necessidade de retirar fragmentos do colo do útero, né, retirar pólipos e seguir com a análise histopatológica, que é como eu falei com vocês, é o ponto final, né? Ninguém vai ter um diagnóstico por achismo, porque eu acho que nessa imagem ela predispõe. Não. Diante daquela imagem que possa sugerir, eu preciso de concluir com uma análise histopatológica. Então, para haver a detecção e a própria descrição do câncer, são realizados alguns exames, onde nós temos a observação direta do tecido tumoral, tá? Coposcopia é justamente o protocolo, né, do qual eu consigo ter a biópsia, por exemplo, de células do câncer do colo do útero. Do Cine, não tem Papa Nicolau? Sim, o Papa Nicolau é um bom método preventivo, né? A gente se faz ali como rastreamento, mas às vezes, diante de uma alteração ali celular, tem que ser a necessidade de se aprofundar naquele diagnóstico, né? E aí, se às vezes tem uma necessidade real de biópsia, de retirada de fragmento, né? Do colo do útero, aí se faz, inclusive com a ajuda de microscopia, a observação interna, guiada, retirada de fragmento, né? Para realmente, com certeza, se estabelecer um diagnóstico mais assertivo, tá? Embora ela também seja considerada não dolorosa, possa gerar desconforto. É o mesmo sentido que nós tratamos anteriormente. Tudo que se torna também, né, gente, de alguma forma mais invasivo, da mesma forma ali no exame do toque para os senhores, a prevenção, a coposcopia para nós fêmeas, acaba sendo desconfortante pela própria situação, né? Vulnerabilidade, você acaba expondo uma situação que é muito íntima. Então, às vezes, gera um maior desconforto também em função disso, né? Embora extremamente necessário. Nós mulheres, na maioria das vezes, somos mais. A gente passa melhor por essa situação e não deixamos de ir por causa disso, né? Os homens que às vezes são mais resistentes, mas é muito importante trabalhar com isso, né? De que as pessoas precisam vencer essas barreiras, esses desconfortos e perceber que o objetivo maior é a saúde. Oi, diga, Arthur, quer perguntar alguma coisa? Não. Aqui, até coloco para vocês, né? Como eu falei, tem o uso da microscopia. Reparem, o médico ele utiliza aqui da microscopia para poder realmente incidir, né? Observar o material interno, na região do colo do útero, inclusive ser guiado, né? Para retirar fragmentos da região específica da qual necessita de ser avaliado. Se não me engano, deixa eu ver. Não. Lá na frente eu vou mostrar material, aí vocês vão ver. Eles têm a incidência direitinho, eles conseguem direitinho recolher material específico do local onde percebe-se alteração celular. Endoscopia, né, que também tem-se ali fragmentos do material em si. Tem tanto a endoscopia como a colonoscopia. Qual que é a diferença? A endoscopia, ela utiliza-se, né, de observação do trato digestório superior. Você tem a região do esôfago, o estômago e a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tá? Logicamente, é um tipo de exame que necessita de um preparo prévio, né? Afinal de contas, é necessário que a pessoa fique com ambiente intestinal limpo, porque vocês imaginem como eu vou ter a presença do endoscópio e aqui cheio de alimento. Logicamente, isso iria mascarar e não iria observar o que de fato às vezes existe nessa região,
né? Então é necessário, a pessoa fica prepara, tem todo o aspecto de jejum, né? Até mesmo restrição de alguns alimentos em virtude da coloração, né? Em virtude da dificuldade de se manter. Muitas das vezes eles têm um processo digestório mais lento, então tem todo um preparo prévio, inclusive com laxantes, né? Para promover a eliminação desses alimentos e, consequentemente, facilitar ali na hora do exame, tá? Alguém quer perguntar? Raíra, quer perguntar alguma coisa? Não. É porque vocês tiram o microfone, eu acho que quer perguntar. Aí vocês voltam com o microfone desligado. E também chamar a atenção. Esses exames é fundamental que a pessoa vá ao ambiente, à clínica, né? Ela vai ser sedada. É rápido, é breve. Normalmente a gente não fica lá mais que 1h30. Mas posterior ao exame, é importante que o paciente saia acompanhado. Então, é um tipo de exame que exige também um acompanhamento. A pessoa não tem condições depois, embora o retorno da anestesia, a resposta de cada um possa ser bastante variado, mas de qualquer forma, a pessoa ali ela não deve sair sozinha, né? De forma alguma dirigir. Então, é necessário ali um acompanhamento também para esses exames, tanto na endo como na colonoscopia. O princípio deles é muito semelhante, né? Só que aqui, no colonoscópio, o que que se faz? A observação do material, do porção intestinal, porção final do trato intestinal. Reto, ânus, intestino grosso e pequena a porção final do intestino delgado, do intestino delgado, tá? Então, você tem uma observação dessa região e do qual, né, para se verificar se tem alguma ocorrência de pólipo, sempre que se tiver, é obrigatória a retirada de todos eles, não só pela endoscopia, como pela colonoscopia também. Aquilo que eu comentei de vocês da necessidade do acompanhante, né? Da anestesia, tudo é a mesma coisa. A questão, inclusive, do preparo também, né? Do indivíduo ter que fazer o preparo prévio, limpar a região intestinal, ficar em jejum, né? O próprio ficar em jejum também, imaginar que teve toda a limpeza intestinal, já gera no indivíduo, às vezes, uma fraqueza, né? O que ajuda a justificar também a necessidade do acompanhante. E depois, na hora que ele retorna para casa, mas aí ele agora pode alimentar e pode aproveitar. Até mesmo na hora do retorno, é indicado logo de início uma alimentação mais leve, né? Não é chegar em casa agora bater um prato de feijoada, achando que não existe o amanhã, né? Não, é voltar e aí sim, não só pode como deve iniciar com a alimentação, mas começar com uma alimentação mais leve, é algo mais tranquilo, né? Porque o organismo ali está totalmente limpo. Então, realmente, se você exagerar, você tem chance, às vezes, de ter um desconforto intestinal, tá? Muito clássico, né? Agora eu vou chegar em casa, eu vou aproveitar. Não, não é assim, não. Aqui, gente, é um videozinho que eu não vou colocar agora. Enfim, mas fica aí a dica, tá? Porque ele mostra justamente isso, a passagem do colonoscópio ao longo do intestino, tá? Mas que fica como indicação para vocês. Semana que vem eu vou trabalhar com vocês com caso clínico, com tirar dúvidas, aí inclusive eu vou colocar esses videozinhos para a gente poder ter a oportunidade de complementar, tá? Hoje eu vou ir adiante, porque aí a gente tem um conteúdo de uma maneira geral e aí a gente fica mais para tirar dúvida e trabalhar com o assunto, tá bom? Todos esses exames, como eu falei com vocês, se justificam
por, se tiver algum tipo de atipia, retirar esse fragmento e fazer a análise histopatológica, que é isso daqui, né? A estrutura tecidual que vai ser tratada, que vai ser realizados cortes histológicos, né? E é muito importante chamar a atenção de vocês para a necessidade da devida fixação, né? Se eu fiz uma biópsia de colo do útero, se eu fiz uma biópsia ali retirado de pólipo intestinal, é importante que todos esses fragmentos possam ser preservados. E ali essa preservação se faz através da fixação, né? Formol, formaldeína, uma série, né, de substâncias fixadoras que vão agir sobre o material para preservar a célula. E aí sim, preservando a estrutura celular, ela possa ser analisada por um histopatologista competente, né? Como eu falei com vocês, isso é fundamental porque a partir dessa análise, daqueles cortes histológicos, é que vai se fechar um diagnóstico, né? E é muito importante que ele seja assertivo, que ele realmente venha dizer aquilo que esteja acontecendo. E sempre dentro desses estudos histológicos, eles colocam a imagem, né, dos cortes, porque vem comprovar o laudo, né? Isso daí também é muito importante. É importante destacar, né, essa necessidade de uma boa fixação de material, uma vez que se a gente imaginar que se o material foi retirado, imagina, pólipo, foi retirado, não foi devidamente fixado, eu chego aqui no corte histológico, vou perceber que eu perdi a amostra. E essa amostra era única, né? Por quê? Foi retirada do paciente. Então, por isso que esse comprometimento, esse cuidado com a fixação, ela é fundamental, porque você às vezes possa perder a oportunidade de um diagnóstico precoce em função da falta de cuidado, né? Da retirada e fixação do material. Então, por isso, exatamente por isso que eu chamo a atenção de vocês, que a histologia, né, ela é o ponto final, é onde eu tenho de fato aquele diagnóstico que tenha que ser conclusivo, tá? Então, é fundamental todos esses cuidados que a gente está falando, porque, inclusive, que venha dar, né, a assertividade ali e a possibilidade, às vezes, até de cura, está nas mãos de um diagnóstico adequado. Existem alguns exames dos quais a gente não tem o contato direto com a situação tumoral, mas que a gente vai obter a imagem, né? Por exemplo, a mamografia, quando eu mostrei para vocês aquela imagem, ela é uma situação de observação de imagem, né? Então, são alguns aqui exames que eu vou mostrar para vocês. Alguns, inclusive, igual no que eu falo, ecografia, você possa às vezes não identificar, mas ecografia é a mesma coisa que ultrassonografia, né? Dos quais a gente tem ali de observação e que a gente tem a presença da imagem, né? Que mais uma vez, a imagem nunca vai ser necessariamente conclusiva e vai necessitar, se necessário for, de biópsia, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a radiografia, a ecografia ou ultrassonografia, a tomografia, ressonância magnética e mamografia, tá? Quero saber, mais uma vez, ninguém tem nenhuma pergunta, nada a falar? Nada? Antes de eu prosseguir? Não? Ô, Lu, Diga! esse toque para ver se tem câncer de próstata, é só o especialista que consegue identificar ou a pessoa também consegue identificar igual o de mama, no toque? Cássia, não, é uma característica mais específica, né? Porque, na verdade, é uma sutileza de observação. Então, para nós mulheres, eventualmente, você às vezes consegue com maior facilidade, mesmo porque existem alguns nódulos que eles são muito perceptivos, né? É como se fossem bolinhas de gude. Então, a gente consegue, às vezes, perceber com maior facilidade.
No caso específico da próstata, é uma estrutura, um órgão mais interno, que a gente não tem isso, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente faz higiene, a gente limpa, a gente apalpa, a gente sente a nossa estrutura mamária. E se aparecer alguma coisa de diferente, ele nos é mais perceptível. Agora, no caso da próstata, não, a gente não tem, tende a não ter essa percepção. E às vezes ela possa aumentar o volume, mas ser relativamente com uma certa sutileza. Então é importante que seja realmente analisado por alguém, né, que tenha a prática clínica, que possa realmente, ali a partir do toque, ter essa percepção. É tipo quando eu falei com vocês de hepato, esplenomegalia, aumento do fígado e do baço. Existe aumento dessas estruturas, mas a gente não tem, né? Mesmo para palpação, mesmo que você fale assim, eu passo a mão na minha cavidade abdominal, mas a gente não tem esse delineamento, a gente não tem essa clínica, essa observação a ponto de realmente, né, poder falar real, de uma maneira consciente de que o meu fígado esteja aumentado de volume. Então, por isso que se torna realmente necessário ali por profissionais específicos, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Porque eu fico, né? Vocês ficam muito Oi, professor. caladinhos. Bom dia. Diga! Bom dia, Igor! Que Joia. bom! Pode falar, joia! Então, o que acontece meu avô, ele faleceu nem foi de câncer de próstata em si, foi de câncer de intestino mesmo. Aí, eu escutei muitas vezes falar que eu teria que fazer o exame de próstata mais cedo. Tem alguma relação ou mito? Tem relação sim, viu, senhor Igor? É? Porque câncer de intestino, ele tem essa característica. E aí, eu só para te servir de consolo, eu também tenho, né, que fazer, ou seja, ser mais regular, ou mais do que isso, iniciar do ponto de vista de idade, de uma maneira mais precoce quando comparado aos demais. Nós que tivemos casos, né, de câncer intestinal na família, é sugerido que esse rastreamento se faça de uma maneira mais precoce. Ou seja, que a gente não venha aguardar ter idade, igual no seu caso de 45 ou 50 anos, para iniciar. Que possa, né, por exemplo, você é jovem, mas que possa programar, fazer uma endoscopia, que aí não se identifica nada, possa dar um intervalo maior de tempo, mas assim, que não se deixe para fazer o rastreamento muito depois. Porque acaba realmente, esse é um tipo de câncer que tem essa associação genética mais presente, tá? Então não é mito, não. E É eu também já ouvi verdade. falar que negros também têm mais possibilidade de adquirir a doença, é verdade? Eu tenho muito receio, Igor, quando se fala nessa característica de raça. Porque nós brasileiros, porque a gente às vezes fala muito dessa questão de raça vinculada à cor da pele. E aí tem essa pegada genética. Nós brasileiros somos uma grande mistura. Então, na hora que fala dessa característica exclusiva da raça e as pessoas vão direcionadas pela cor da pele, a característica genética ela está muito além, né, do que aquilo que é demonstrado do ponto de vista de cor de pele. Então, todos nós, a gente vem de uma grande mistura. Então, esses fatores, eles acabam que eles permeiam a nossa população, independente do que se você, de repente, se classifica como negro ou não, né? Então, por isso que nesse ponto de vista, eu particularmente aqui dentro do contexto da população brasileira, eu coloco isso em segundo plano, porque somos uma mistura e essa característica dessa probabilidade genética, às vezes que é mais, se observar do ponto restrito, né? Aquela população, às vezes ela tem maior incidência, sim. Mas, como nós somos uma mistura muito grande, independente se eu me intitular não necessariamente como negra, eu posso, às vezes, ter essas características genéticas, né? Associadas a mim da mesma forma, tá? Beleza.
Nós somos uma grande mistura, graças a Deus. Então, desse ponto de vista, independente, né? A gente tem sempre essa característica genética podendo estar associada a nós, tá? Tá, já. Beleza. Obrigado. De nada, Igor. Mais alguém? Querem perguntar? Tem alguma dúvida? Eu quem? Cadê? Aí, Ei, Mapa! E aí, Thaís? Diga, Thaís. deixa eu te falar. Mas é nesse assunto mesmo do Igor. Meu pai teve também câncer no reto, né? Hoje ele tá fazendo só acompanhamento mesmo, né? Mas tem uma idade recomendada para igual, né? Eu como filha, para eu começar a fazer uma prevenção, né? Alguma coisa do tipo, ou só que seja antes dessa idade que você citou? De uma maneira geral, Thaís, eles falam a partir do cerca dos 25 anos de idade. Mas isso a gente tem que ter um cuidado seguinte, porque a gente vai ali textual naquilo que é preconizado, né, de uma maneira geral para o rastreamento. Possa ser que se você, né, for ao gastroenterologista, a um especialista, ele possa te sugerir, às vezes até de uma maneira inicial, independente da cidade, que se faça, às vezes, de uma maneira mais precoce agora, e que possa intercalar mais, porque aí vai, faz, não se acha nada, aí ele fala assim, agora a gente fica mais tranquilo, você possa voltar a fazer esse mesmo exame daqui tanto tempo, dar um intervalo maior, né? Então, o fato é, pegando a sua pergunta, a princípio, a faixa seria 25 anos, né? Nesses casos, onde esses relatos dos indivíduos que têm casos na família, ou diante da análise do profissional, né, ali do especialista, possa até ser que eles possam ter alguma indicação mais precoce, mas isso não significaria ser de uma maneira sistemática. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem às vezes uma variação, protocolos, né, que eventualmente um médico possa seguir de uma maneira, às vezes até mais criteriosa, enfim. Então, o importante, Thaís, é que de repente você também, normalmente eles pedem isso. Eu lembro que na época da minha avó, tanto eles indicaram para o meu pai, como para que eu também pudesse ir, né? Para nos dar esses tipos de informação, de chamar a atenção, isso significa que nós, no contexto de uma maneira geral, temos que ter um cuidado redobrado em relação à maioria das pessoas. Mas aí esse protocolo, né, formal mesmo, obrigatório, ele não existe. E a indicação a partir dos 25 anos de idade, tá bom? Sempre é o que a gente puder fazer esse preventivo, porque ele em si ele não confere maiores problemas, né, para a realização desses exames. O chato deles é o preparo e você ali se dedicar, porque você você está em jejum, você precisa de ter um acompanhante, mas ele não tende a nos dar efeitos colaterais ou se incidir, né? Eu estou começando muito precocemente, eu vou acumular alguma coisa ao longo da vida. Não. Então, isso é mais mesmo metodologia ali e cuidado, protocolo que às vezes é adotado por um outro profissional. Ok? Mais alguém? Mapa, a gente tá aí no hall, né? Aliás, vários de nós. Hoje em dia é muito comum a gente ter diagnósticos assim das nossas famílias, né? Então é importante a gente sempre ter o cuidado e tentar prevenir o máximo possível. Então, se ninguém tiver mais pergunta por agora, vamos para o intervalo. Na volta, se vocês aí ao longo do intervalo lembrar de alguma perguntinha, vocês voltam e perguntam daqui a pouco, tá bom? Bom café para vocês. É bom que vocês dão uma sustância, dão uma acordada básica, tá bom? Beijão para vocês.